Fala galera, boa tarde para você que assim como eu não aguenta mais ver a nossa justiça funcionando. Eu vou fazer um vídeo explicando mais ou menos um desabafo, né? Um desabafo político, porque assim, um dos motivos que me fez a querer mudar do Brasil foi porque aí o crime compensa, né? O crime compensa principalmente para quem tem dinheiro. Para quem tem dinheiro o crime compensa. E um dos motivos que eu quis sair foi por causa disso, que eu sempre trabalhei e tal, e tive minhas coisas com muita dificuldade, e via que, quem roubava, quem enganava, mas principalmente o político, né? Tem uma vidinha melhor, principalmente quando tem a justiça ao seu lado. Então, eu vou fazer uma listinha aqui, dar uma relatada do que eu sinto no meu coração, e tinha vontade muito de falar, e graças ao YouTube a gente tem voz, né? Então, uma das coisas é o Supremo ter mudado, né, o foro para o Tribunal Eleitoral, para a Justiça Eleitoral, quando tiverem crimes de caixa 2 contra políticos, né? Galera, o Brasil não vai mudar enquanto a justiça estiver do jeito que está. Com a nossa Suprema Corte, que é o ápice da justiça, né? O ponto mais alto, os guardiões da Constituição, forem totalmente partidários, entendeu? E conivente com muitas decisões que, ninguém aprova. Ninguém aprova. Por exemplo, uma foi essa, transferir o crime de caixa 2 vai para a Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral não tem capacidade, como já foi dito pelos próprios procuradores, de julgar esses casos, né? Vamos lá, galera. Conforme eu falei, o crime compensa, né? No Brasil. Aí o que eu acho engraçado, o Supremo fez um evento que várias entidades apoiaram o Supremo. Gente, quando o Supremo é criticado, que é o caso desse vídeo aqui que eu tô fazendo também, a gente não critica a instituição Suprema, a gente critica as pessoas, membros, que muitas vezes tem atitudes que a sociedade não aprova e que a sociedade tem total liberdade de criticar, porque somos nós que pagamos os salários daqueles juízes, dos guardiões da Constituição. Então nós temos total direito de criticar. Então aí fica, porque a sociedade evangélica apoia o Supremo, a sociedade dos trabalhadores. Meu irmão, vai na igreja e pergunta a metade dos membros se eles apoiam as decisões do Gilmar Mendes, várias que ele tomou, se eles apoiam a decisão do Marco Aurélio Melo ter mandado soltar no último dia que ele, antes do recesso judiciário, os presos de segunda instância. Pergunta se a comunidade evangélica, se os trabalhadores, se as empresas não sei, mas se a grande massa apoia. Com certeza a resposta vai ser que não apoiam. Então, nós apoiamos, a população apoia o Supremo, a gente não apoia as pessoas, porque em todo lugar tem desvio de conduta, no exército, na política, na igreja, na família. Aí agora chega o Supremo e fala que não pode criticar. Aí é uma coisa estranha, né? Porque é engraçado, o Dias Toffoli mandou abrir o inquérito para apurar as ofensas ao Supremo. E aí anda muito rápido, né? Rapidinho já teve diligência, teve gente com busca e apreensão. Mas o Renan Calheiro lá tá com N processos e os processos não andam há anos. Aí você vê como é que a justiça é totalmente parcial aí no Brasil. E os exemplos, infelizmente, são muito ruins, né? Vou falar também aqui. Deixa o apoio Supremo, já falei. Tribunal. Prisão do Temer, por exemplo. Porque não podia ser preso. Aí o desembargador lá mandou soltar. O desembargador tem alguns processozinhos em cima dele. E aí eu falo, engraçado, o cara que mata 5, 6 pessoas, atira, ou então tenta matar, ele é preso. E o Temer, que desviou vários recursos de verba pública, não é porque é investigado. Todo mundo sabe, né, cara? Várias denúncias, várias coisas. Com certeza ele fez. E aí, ele matou muito mais pessoas do que os crimes comuns de violência. E aí a justiça vai, não, ele tem que responder.
Enfim, a justiça tem que ser mais rápida e os exemplos têm que ser dados. E o nosso Supremo não dá exemplo, né? Como todo mundo sabe. Hoje em dia todo mundo sabe os nomes dos juízes, né? Da nossa Suprema Corte. E a gente sabe quem é quem lá. Quem muitas vezes pende pro lado do colarinho branco e quem realmente enfrenta o crime de uma maneira séria. Eu vou dar alguns nomes aqui, lembrando que não é um ataque, não é uma ofensa, são dados, tá? Informação que eu, como cidadão brasileiro, tenho o direito de falar. Enfim. O Alexandre de Moraes, né? Nosso Lex Luthor lá da corte. Pô, indicado do Temer, né? Ah, tudo bem. Tá, foi indicado do Temer. Muito tempo filiado ao PSDB, né? A gente defende a independência dos poderes, mas o braço do executivo está no judiciário, o judiciário está no legislativo e assim, enfim, não tem como, né? Foi indicado pelo Temer, né? Muito tempo no PSDB. Tem uma citação que ele recebeu 4 milhões de reais entre 2010 e 2014. E quem anda com esse processo? É o Supremo, é o Justiça de São Paulo, Justiça Federal, Justiça Comum. E aí? Ninguém anda, né? Então, gente, é muito difícil você ter uma pessoa lá que tenha arranhões na carreira e seja juiz da Suprema Corte do Brasil, né? O Celso de Mello, né, ele tem algumas decisões polêmicas, né, que a gente não concorda, mas assim, de coração, isso é uma opinião minha, eu acho que ele não tem uma opinião partidária. Eu acho que ele só tem que escovar a língua dele, que tá muito branca, que ele deixa muito branca. Vamos lá, outro, Marco Aurélio de Mello. Porra, é primo do Collor de Mello, cara. É primo do Collor de Mello. Sempre foi indicado, nunca passou em nenhum concurso público. Agora, conforme eu falei, deu aquela canetada para soltar os presos em segunda instância. Decisão que afetava até o ex-presidente Lula, né? No último dia, cara, como cara, como é que o cara faz isso, cara, numa Suprema Corte? O cara dá um habeas corpus, dá uma liminar, desculpa, dizendo para soltar todos os presos em segunda instância, cara. Cara, é uma piada, né? Uma decisão que foi tomada pelo colegiado, ele sozinho, uma decisão unilateral, como fala o Camarote, monocrática, dá uma decisão dessa, cara. É incrível, é só no Brasil que tem essa piada, cara. E aí vamos conjecturar aqui. Imagina, é primo do Collor de Mello. Agora vamos imaginar se a gente tivesse o primo do Fernandinho Beiramar na nossa Suprema Corte. E aí? Como é que ia ser? Ia ser legal? Ia ser divertido? Como é que ia ficar a nossa opinião pública quanto a isso? Complicado, né? Pô, o outro aqui é figura, acho que tipo, se tem uma pessoa, opinião minha, assim, que eu não gosto no mundo, Deus me perdoe, tá? Mas Gilmar Mendes, cara, putz. É indicado pelo Fernando Henrique, né? Pelo PSDB. Tem várias citações sobre ele, ó. Nepotismo, sonegação fiscal, falso testemunho, dando vantagens a pessoas em decisões, né, de juízo, a pessoas ligadas à família, como o empresário Jacó Barata, a qual ele tem uma relação um pouco mais íntima. Quem investiga esse cara? Quem é que para o Gilmar Mendes? Fala pra mim. Cara, não dá pra entender. A sociedade não aceita esse cara e o cara continua lá. Entendeu? É muito difícil. Pô. E aí a gente tem que ficar engolindo as decisões. Ele dá claramente várias demonstrações de que o crime compensa. Entendeu? O crime no Brasil compensa, essa é a diferença. Estados Unidos tem crime? Tem, pô, mas aqui a punição, qualquer coisa que você pode ser preso. Dirigir sem carteira você pode ser preso. Dirigir bêbado você pode ser preso. Qualquer coisa aqui você pode ser preso. Se você agredir uma pessoa, você é preso. Então as leis aqui funcionam, né? Aí fica um discursozinho, porque tem que construir mais escola para diminuir a criminalidade. Não tem nada a ver isso, filho. Aqui não falta escola para ninguém. E é a maior população carcerária do mundo. Então, eu acho que o que falta é uma lei exemplar. Você acha que se, por exemplo, desvio de verba pública, corrupção, tivesse uma punição de 30 anos em regime fechado, os políticos não têm medo de praticar isso?
Mas o problema é que não compensa, cara. Daqui a pouco o Lula tá solto, roubou pra caramba, tá solto, vai usufruir do dinheiro que ele roubou. Né? Vamos pôr aqui, Lewandowski. Pô, Lewandowski, pelo amor de Deus, né, cara? O maior defensor de bandido. Lembra no Mensalão, Joaquim Barbosa? Tacando a lenha e ele só defendendo? Pô, é outro também, cara, que presta um desserviço à nossa sociedade. E o último, não menos importante, nosso ministro Dias Toffoli, né? Ex-advogado-geral do PT, né, da União, libertou José Dirceu na canetada, contrariando uma decisão do colegiado, que era prisão em segunda instância, né? E é uma coisa estranha, pensa comigo, a Constituição, ela é igual à Bíblia, né? As pessoas usam pro bem e pro mal, e não adianta, porque a gente tem que pensar... Cara, a Constituição é só a interpretação da lei. Então, se o cara, conforme aconteceu com o Dias Toffoli, ele achava que a prisão em segunda instância era constitucional. Depois ele mudou de ideia. Inexplicavelmente mudou. Ele acho que leu um trecho errado da Constituição e agora ele é a favor que o processo acabe para poder ser executada a pena, né? Não tenha prisão em segunda instância. O engraçado é que ele também já foi citado, né? Para quem não sabe, já houve citações de empreiteiros fazendo obra na casa de ministro, né? Dele, né? Empreiteiro citado na Lava Jato fazendo obra na residência dele. Já houve citações sobre isso. Então, galera, é mais ou menos um desabafo, tá? Eu vim aqui para os Estados Unidos porque realmente aqui tem ladrão, tem tudo, tem todo como tem em qualquer lugar, mas você vê aqui que a lei funciona. Aqui as pessoas são presas, são punidas pelos erros, né? Tem segunda chance, tem os erros elevados e tem os erros comuns, mas a lei aqui funciona. Coisa que no Brasil aí você vê que o Supremo Tribunal é totalmente partidário e não funciona, né? E o legislativo fica com o rabo preso com o executivo e que fica preso com o judiciário. Por exemplo, Davi Alcolumbre não vai abrir um impeachment de algum Supremo ou a CPI da toga que queriam fazer, né? Contra os ministros do Supremo, porque ele tem inquérito lá no Supremo. Aí você acha que ele vai investigar uma pessoa que tem condição de puni-lo? Não tem, né? Não tem porquê. Então, galera, o Brasil, por enquanto, não vai melhorar, tá? Vai demorar bastante. Então, a minha dica para vocês, o que eu recomendo, é que vocês tirem seu passaporte, façam curso de inglês. Esquece faculdade, cara. Depois eu faço um vídeo sobre faculdade também, para comentar o que eu acho. Então, peguem o passaporte, vão para o país de primeiro mundo, estudem se for o caso, trabalhem na medida do possível e procurem uma vida melhor, porque enquanto a nossa justiça no Brasil for desse jeito que o Brasil não vai melhorar não. Enquanto o exemplo não vier lá de cima, né, o carro a gente começa a lavar por cima, a política e tudo na vida também. Então, você tem que ir acertando as coisas lá de cima. Enquanto o nosso Supremo for essa bagunça que a sociedade sabe, não vai melhorar não, tá? Infelizmente, vocês vão ter que aguentar isso aí. Beleza, galera? É um vídeo de desabafo mesmo, porque cada vez que eu acompanho as notícias do Brasil, então cada vez que eu vejo notícia de que o Supremo faz movimentos para frear ou para ajudar nos atos de corrupção, eu não consigo, eu tinha que falar e desabafar aqui com vocês, beleza? Obrigado pela atenção, quem ficou até o final. E deixa nos comentários aí. Não se esquece. Se inscreve no canal. Curte, compartilha e ativa o sininho. E se vocês quiserem me dar recomendação para fazer vídeo aí, posta nos comentários aí. Beleza? Valeu, galera. Desculpa pelo vídeo grande. Abraço. Até a próxima.